Olá! Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Hoje Falamos de Amor. Sejam muito bem-vindos e se preparem porque hoje a giripoca vai piar. Temos Hoje a giripoca vai... Bota aí, editor. Editor, Kaique, coloca aí. Hoje a giripoca vai piar, vai balançar o pé da roseira, Hoje eu tô com de cava não cava assim, tô facinho, facinho. Olha só, a giripoca vai piar porque o assunto de hoje é um tema muito importante e que gera muito problema em diversos relacionamentos. Você nunca mais vai ter esse problema depois do vídeo de hoje. Meu namorado, meu noivo, meu marido é muito diferente de mim. E agora, o que eu faço? Exato. O que eu faço quando meu parceiro é muito diferente, mas a gente se ama? Joyce e Rafael, a gente se ama tanto, a gente se dá tão bem, mas ele é muito diferente de mim. Calma aí. Vamos resolver esse negócio agora. Só que antes da gente ajudar a resolver esse negócio, faz um favorzinho. Faz favorzinho. Faz um favorzinho. Confere se você está inscrito nesse canal. Faz um favor. Do nada, viramos mineiro. Não, eu acho que a gente atende pessoas de diversos lugares do Brasil e do Verdade. mundo. E aí, depois dos atendimentos, a gente começa a falar muito parecido com as pessoas. É verdade. Já percebi isso. Quando eu tô atendendo alguém que é de Minas, aí eu começo a falar, tá bom. Aí começa a falar mais arrastadinho, Aham. assim, né? Aham. Não, e o paciente às vezes fala igual carioca. Aham. Eu falo, meu Deus, a gente tá trocando aqui na identificação. É legal, né? É legal. O atendimento online faz isso, né? É, A gente Permite que a gente esteja em diversos lugares do Verdade. Brasil e do mundo. amo. Mas, voltando aqui ao... Voltando. Rebobina aí, vamos voltar agora ao tema do vídeo. E o tema do vídeo é esse, a gente é muito diferente. Como a gente lida com isso? Gente, o primeiro ponto é o seguinte, a gente tem que entender que todos nós somos diferentes uns dos outros. Por mais que você tenha sido criado junto com a pessoa pode ter sido seu vizinho e hoje vocês estão namorando. Vocês serão diferentes porque vocês tiveram criações diferentes, maneiras de enxergar o mundo diferentes, personalidades diferentes. Sim. Às vezes um é muito calmo, o outro é muito mais agitado. Sim, Aqui, por exemplo, a Joyce é muito mais agitada que eu. sim. O pessoal até se surpreende, né? O pessoal acha que você é muito mais calma do que eu e eu sou mais agitado. Mas eu acho que é porque, socialmente falando, eu sou muito mais... Aham. Mas não, eu sou mais devagar do que a Joyce. A Joyce é muito mais Agitada. agitada. Olha os efeitos sonoros. Enquanto a gente não tinha o Kaique, a gente tinha que fazer o efeito sonoro aqui, ó, nós mesmos. Chuva. Agora tem o Kaique pra poder botar tudo aí. Ai, meu Deus. Então o primeiro ponto é isso. Vocês serão diferentes. E algo legal, assim, é que você deu o exemplo do vizinho, né? Sim. Mas a gente pode trazer isso pra dentro de casa. E uma coisa legal da gente falar também é que não necessariamente só fora de casa que isso acontece. Se você tem um irmão, se você se relaciona muito com uma prima, alguém muito próximo, vocês podem ter sido criados juntos, né? Terem idades parecidas e ainda assim serem muito diferentes. Porque isso não diz só sobre o ambiente, né? A gente tem esse traço de personalidade, essa genética que vem da gente, formas de pensar diferentes. Então, nós sempre seremos diferentes um do outro. Agora, a questão é, essa diferença, ela vai prejudicar ou ela vai contribuir? A gente sempre vai nesses dois pontos. Por quê, gente? Porque para a psicologia não existe certo e errado nesse sentido, como que eu posso dizer? De cada um. 880. Existe o que é benéfico e o que me prejudica. Então, por quê? Porque às vezes o certo para mim pode ser algo muito discrepante do que para o Rafael. Então, a gente precisa entender que entre esse certo e errado existe muita coisa aí nesse meio a ser explorada. Então, por isso que a gente sempre bate nessa tecla. E aí, por exemplo, dentro dessa questão da diferença que o Rafael trouxe, a Joyce é muito agitada, eu sou muito mais calma.
O que existe aí dentro disso, né? Nesse meio? Poxa, existe que várias vezes eu tento ser mais desacelerada. Por exemplo, no final de semana, Rafael quer ficar mais tranquilo. E às vezes eu tô assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Só que eu vejo que ele não tá nessa vibe, porque ele já tem essa vibe mais tranquila. Então eu faço o quê? Dou uma desaceleradinha, né? Não desacelero totalmente, mas dou uma desacelerada. Foi. Em contrapartida, talvez em um momento que o Rafael tá muito tranquilo, ele se esforça para dar uma acelerada a mais, porque ele vê que isso é importante. Então, olha isso. A gente não precisa necessariamente ficar só em um ponto ou em outro. Existe muita coisa que a gente pode fazer com essa diferença. E uma dessas coisas, né, que nós podemos fazer com essas diferenças é exatamente usar essa diferença para nos ajudar, para nos agregar. O quanto que me agrega o Rafael ser mais tranquilo. O quanto que me desacelera, eu consigo viver melhor, eu consigo viver as situações de forma mais intencional. E com a minha aceleração, eu não conseguia. Exato. E a nossa diferença, ela fez muito bem para o nosso relacionamento. A gente sempre, né, tenta olhar as nossas diferenças como algo que complementa a nossa relação. Sim. E eu, muito mais paciente, contribuo muito com a Joyce, que é mais agitada. Sim. A Joyce ser muito agitada me ajuda muito, porque na minha paciência, às vezes eu deixo as coisas passarem, vou naquele meu ritmo, tranquilo. Sim. Só que eu vejo que isso muitas vezes me prejudicou. Uhum. E a Joyce hoje me beneficia muito com essa aceleração dela. Uhum. Então esse equilíbrio, ele pode ser estabelecido a partir das diferenças. Se eu me relaciono com alguém que é muito calmo também, assim, muito maré mansa, eu falo que é igual aquele filme Tá Dando Onda, que é dos pinguins que surfam. E Kaique, não sei se a Disney libera pra gente isso, mas joga fotinho. joga só a fotinha então do João Frango aí, do Cadu, beleza? Tem certeza? Vai se apaixonar. Então, o João Frango é muito tranquilo, cara. Ele é muito de boa, entende? Só que esse muito de boa dele, ele quase foi parar ele quase foi cozido lá pelos carimbais lá. Mas por quê? Porque ele era muito tranquilo. Ele precisava de alguém ali pra dar um estímulo nele. Sim. E aí, as diferenças entre o Cadu e o João ajudaram ali na amizade deles. A diferença entre você e o seu parceiro podem contribuir para que vocês sejam pessoas melhores no relacionamento. Sim. O problema é quando as diferenças entre vocês mais afastam vocês como casal do que beneficiam vocês como casal. Sim. E aí vocês precisam começar a pensar sobre o relacionamento de vocês e o impacto que essas diferenças estão trazendo para a relação. Exato. E um outro ponto super importante que a gente sempre traz, né, com os pacientes, com os nossos alunos, é que existem diferenças que, para mim, são ruins, né, assim, toda diferença, né, não é muito boa a priori, mas tem diferenças que são insuportáveis. Exato. E isso é uma coisa que você precisa entender e precisa estar muito claro no seu relacionamento. Por exemplo, eu consigo lidar com uma pessoa um pouco mais devagar. Eu consigo lidar. Me incomoda? Me incomoda. Mas é algo que, né, é mais maleável para mim. Agora, para mim seria muito mais difícil lidar com uma pessoa muito, muito, muito rígida. Muito grossa, assim, sabe? Isso seria algo muito difícil para mim. E aí, por N motivos que dizem sobre a minha personalidade e a minha vivência. Mas, assim, existem essas diferenças que são muito grotescas. E aí, se antes nós falamos de um equilíbrio, agora nós precisamos falar sobre você estar disposta a lidar com isso e a outra pessoa estar disposta a flexibilizar isso. Porque o que termina com relacionamentos é cada um ficar em uma posição de que sou assim e você precisa aceitar, né? O outro é a mesma coisa, os dois, como dizem meus pais,
os dois bicudos não se beijam e aquele relacionamento vira uma coisa horrível, né? Que vai influenciar negativamente quem tá em volta de você. Se você tem filhos, os seus filhos. E assim, cara, vai se tornar, como diz no mundo religioso, uma pedra de tropeço para outras pessoas. Então, assim, não existe essa de qual é aquela música. Hoje a gente tá fazendo muitas menções. Aquela música que você não gosta. Eu não gosto dessa música. Tem gente que fala que essa música é linda. Aquela da Ivete Sangalo. Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito. Pessoal, nossa, que linda essa música. Seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras, pra que mudá-las? Tem que mudar sim. Meu Deus, cara, a pessoa ciumenta, maluca, fica fazendo caras e bocas quando você fala alguma coisa, porque no final vocês ficam bem porque vocês deitam numa cama pequena, te façam poema, te cobrou de amor. Gente, isso não existe. Sim. O relacionamento de vocês precisam ver quais diferenças são insuportáveis ou diferenças que podem ser melhoradas no relacionamento. Por quê? Porque nem tudo no relacionamento dá pra você brigar por qualquer coisinha. Ai, botou um copo aqui. Ai, não bota um copo aqui. Ai, pendurou a toalha assim. Ai, não, a toalha não pode ser pendurada assim. Então, nem tudo você tem que arrumar um problema. E aí, por isso, né, você identificar o que dá pra você relevar e outras coisas que não dá pra você relevar. Que são inegociáveis. Eu acho que esse ponto é fundamental. Gente, existem pontos que para umas pessoas são inegociáveis. Por exemplo, se eu me relacionasse com alguém que fosse controladora no sentido de, Rafael, você não pode ir na rua, você não pode visitar sua família, você não pode fazer isso, você não pode ter celular, você não pode ter rede social porque, entende, ciumenta excessiva, inclusive se você é uma ciumenta excessiva, isso tem trazido problemas no seu relacionamento, momento merchan aqui, tem o Adeus Ciúme da Hoje Falamos de Amor, clica no link aí embaixo da lojinha e vem com a gente. Fechou o merchan? Gente, eu não conseguiria me relacionar com uma pessoa assim. Mas existem pessoas que conseguem. E aí? Se isso não for negociável para você, você precisa trazer isso para sua parceira ou para o seu parceiro. Falar, desse jeito aqui não vai dar para mim. Porque o problema disso é que talvez pode até dar certo por um período de tempo. Mas a longo prazo se torna insuportável. Literalmente. Então, assim, beleza, gente, a gente é assim, mas tá dando certo. Ótimo, show de bola. Tá dando certo hoje. Será que vocês conseguem sustentar isso durante 15 anos, 20 anos? Entende? Essas diferenças um dia elas vão pesar muito. E aquela diferença que vocês estão empurrando para debaixo do tapete vai aparecer. Então, essas diferenças, elas nunca deixarão de existir, né? Vocês são diferentes, vocês nasceram e vão morrer sendo diferentes um do outro. E que bom, porque essa diferença soma quando a gente consegue lidar com isso de uma forma bacana. Exato. Mas existem diferenças que são muito difíceis e que causam muito sofrimento. E são essas diferenças que vocês precisam sentar e conversar. Cara, como que a gente consegue flexibilizar isso? O que eu posso fazer e o que você pode fazer para que a gente conviva com isso daqui de uma forma melhor? Então, acho que esse é o ponto importante nessa diferença. E os dois estarem dispostos a isso. Total. Porque senão, gente, para a gente poder finalizar esse vídeo, vocês vão chegar em mais uma música, que é aquela... Como eu pude um dia me apaixonar por você. Meu Deus, vida. Como eu pude um dia me envolver com alguém assim, tão diferente de mim. Gente, essa diferença que se tornou insuportável faz você cantar essa música aí chorando depois. Que você vai ter perdido tanto tempo da sua vida com alguém tão diferente de você e que vocês não conseguiram solucionar as diferenças. Então, se analisem o relacionamento de vocês, o que precisa modificar, o que precisa flexibilizar. Não adianta, né? A gente sempre fala que relacionamento, por que crianças não se relacionam? Porque relacionamentos são para adultos.
Por quê? Porque exigem responsabilidade, compromisso e esforço. Não é fácil, não é estático. Não é fiz hoje e tá ótimo. Fui lá, casei, disse sim e tá tudo maravilhoso. É um trabalho diário. Então, exige esforço e dedicação, né? Já falamos sobre isso em outro vídeo. Bota aqui, editor. Tô dando trabalho pro editor hoje. Dando trabalho pro Kaique hoje. Então, falamos sobre essa questão de dedicação, né? Então, é muito importante vocês olharem para essa diferença. Nossa! Pra gente finalizar, não façam vista grossa sobre essas diferenças. Enxerguem, aceitem essas diferenças. Porque é o que a gente falou da insustentabilidade, né? Um dia essas diferenças vão começar a pesar muito e vocês vão ter que lidar com isso. Então, lidem hoje, que talvez não é tão urgente, né? Lidem hoje, não finjam que não está ali. Lidem com isso e tragam isso para o relacionamento de vocês como uma potência. Exato. Realmente. E é isso, meu povo. Vamos lidar com as diferenças. E se você quer lidar e fazer a diferença no seu relacionamento e em outros relacionamentos, se inscreve nesse canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com quem precisa também aprender a lidar com as diferenças no relacionamento. Exatamente. Então, beijo no coração de vocês. Até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo. Amei esse vídeo. Eu também amei esse vídeo.